iniciei, não foi flores pra mim, né? Ai, Jana, como assim? Você já chegou fazendo flores na cirurgia plástica, virando referência? Não. O meu maior desafio foi estar numa clínica que tinha nome e autoridade, né, no assunto. Então, quando eu me formei, eu tinha um foco. E aí eu peguei, vesti a minha melhor roupinha e fui bater nas clínicas de estética. Eu precisava estagiar, eu precisava conhecer. Não é? Na época, em 2000 e... Ai, não me lembro, 2013 que eu formei, não era muito aceitável uma estagiária da área da estética ir para uma empresa que tinha nome. Eles tinham que pegar profissionais qualificados para ter mais rentabilidade ali. Eles iam perder tempo ensinando uma pessoa? Bom, então eu recebi muito, não contratamos, não ensinamos, você tem que vir já com uma experiência, eu preciso ter já um ganho, você já tem que entrar aqui com uma experiência na área para a gente estar, né, tendo um ticket mais elevado com a sua contratação, então eu não tive essas portas abertas. Você acredita que esse foi o primeiro fogo que você passou quando você resolveu entrar nessa área? Super, super. E aí eu pesquisava na internet, tinha algumas regiões na região da Pampulha, e eu ia, na época não tinha Uber, não tinha nada, e eu pegava, ia de ônibus, descia na porta, batia ali como se fosse, né, contratar um serviço e apresentava ali meu currículo vazio. Só tinha força de vontade para estar ali. E como que você fez para poder sair dessa situação? Qual foi a primeira virada de chave? Não desisti na primeira porta fechada, no primeiro não. Eu continuei. E aí eu continuei, eu não tinha tanta experiência com tecnologia, mas a gente tinha ferramenta antigamente, que era o Facebook e o Orkut. Orkut? O Orkut. Era na Orkut na época. E aí eu colocava, eram os lembretes que a gente colocava, ficava 24 horas, eu não me lembro, que eu estava formando e precisava ali de uma área de estágio. Olha, gente, eu não tinha noção que eu ia conseguir alguma coisa, eu só não desisti. E aí, uma amiga do bairro, que era amiga do meu marido, e eu estava falando para 7 ventos do ônibus, eu estava no ponto de ônibus, e eu falava, gente, estou formando, eu estou precisando de um estágio, eu não preciso de estágio remunerado, eu preciso só estar ali para absorver, atuar. E aí foi onde uma paciente, que era amiga do meu marido, me enviou naquela frasezinha do Facebook falando, clínica tal está contratando. Na hora que ela enviou, eu só peguei o endereço e bati na porta. Que era a clínica, posso falar o nome? Quem quer caminha, claro, pode. A clínica chama Star Mais, da doutora Valquíria. E ela era uma janaína, tinha acabado de formar, estava com a empresa dela na casa dela e decidiu ousar. E abriu uma clínica de porta na Avenida Portugal. E eu lembro como que se fosse hoje. Eu cheguei na clínica, ela estava desembalando algumas coisas, só tinha recepção de porta, aí estava a mãe dela atrás do balcão, e aí ela não tinha ninguém, ela não tinha funcionário, ela só tinha a mãe dela como recepcionista e ela como profissional da área da física. E aí eu cheguei lá e falei, olha, eu vou me formar, era em junho, eu me formo em outubro, eu preciso estar aqui atuando e tô aqui com a força de vontade. Ela, na hora, ela tá contratada. Só que tem o seguinte, não tem paciente. Aí eu falei, não tem paciente? Não tem pacientes, acabei de entrar para essa clínica, eu atendia na minha casa, e você vai ficar no turno da manhã e eu preciso de indicação sua agora, pessoa que vai ficar à tarde. E aí eu já tinha essa pessoa em mente, entrei em contato com ela, pedi ela para enviar o currículo, ela estava contratada já. Eu ia ficar de 8 até 2, de 9 até as 2, e a próxima que eu indicaria ficaria de 2 até as 9. Só que ela me falou isso, ó, não tem paciente, você vai ter que vir aqui com a sua força, cara e a coragem, eu vou te passar tudo que você tem que fazer. E a Valquíria, eu me espelhei muito nela, porque ela simplesmente, eu cheguei no outro dia para trabalhar, ela me falou, olha, vem com a roupinha tal, faz isso, pode trazer sua marmitinha e vamos embora. E eu cheguei lá, gente, tava todo mundo arrumando. A gente não tinha. E do lado tinha uma Caixa Econômica Federal. E aí eu falei, o que eu posso fazer aqui? Vamos organizar a recepção? Vamos organizar a recepção. Não tinha paciente aí? Vamos organizar as salas? Vamos organizar as salas.
E aquilo ali eu comecei a entrar para o mundo da estética. Organizava a sala de limpeza, tinha os produtos dáticos. Organizava a sala de massagem, tinha os produtos, eu começava a ler os rótulos. Comecei a ver isso. E ali eu comecei a entrar na empresa da Valkyria. Então eu não estava ali simplesmente para, se tiver paciente eu atendo, se não tiver paciente eu não atendo. Então eu comecei a saber todas as funcionalidades, tudo que tinha ali em cada departamento, Como que era só eu funcionava? e a mãe dela. Então, esqueci, dona Lourdes, ficava na recepção, já era uma senhora, e eu ajudava ela. Vamos fazer a ficha? Vamos organizar a ficha? Vamos fazer contato? Você tem contato de pacientes da antiga clínica? E aí eu comecei a avançar ali na clínica e fiquei 6 anos. 6 anos nessa clínica. Que escola, hein? E foi uma escola. Baita de uma escola, né? Porque ali você foi para fazer seu estágio, para ter um início de carreira e acabou definindo hoje vários processos que a Janaína carrega hoje. Com certeza. E processos esses que eu, às vezes, julgava a minha chefe Valkyria. E hoje, Isso é fantástico. se ela vê esse, né, podcast, eu acho que ela vai ficar assim, meio chocada, porque a gente quer julgar É isso. o lugar do chefe. Vários funcionários que eu já tive, que hoje empreendem, falam exatamente a mesma coisa. Fala assim, Tiago, eu ficava muito pé da vida quando você fazia isso, mas hoje eu entendo por quê. Hoje eu entendo, hoje eu aplaudo ela de pé e faria. Eu sei que ela também estava aprendendo a ser uma líder, eu sei que ela estava errando e acertando, mas eu sei que ela fez o que estava certo no momento da fase dela, e eu tinha que aceitar, né? E aí eu fiquei 6 anos com a Val, espelho muito nela, ela não ficou só como, mas hoje ela é médica, e uma coisa que se eu pegasse um exemplo dela para fazer na minha empresa hoje, e até a nossa conversa hoje, a Valkyria confiou muito nos funcionários dela. Então, o primeiro momento que ela me contratou, ela não atendia mais. Ela só chegava na empresa dela para administrar e tá passando coisas novas pra gente. Então, a partir do momento que eu entrei na clínica dela, ela não mais atendia. Então, eu assumi o turno da manhã, eu tinha que vender X pela manhã, a outra fisioterapeuta da tarde tinha que atender X e atender tantos clientes. E o que estava acontecendo ali, né? Ela só vinha e colocava os pingos nos is. Legal. Então, isso, se eu fosse para pegar uma coisa assim, para encurtar meu caminho, eu queria mais esse que eu, né, que eu poderia desenvolver para começar do mesmo jeito dela, que não foi o que eu fiz. Eu sou operacional ainda, eu gosto de pôr a mão na massa, né? Hoje assim, né? Hoje a gente tem uma discrepância muito grande com relação ao passado, né? Não que não seja uma causa sem resolução, mas o momento em que a gente está vivendo de escassez de mão de obra, de dificuldade de você encontrar uma mão de obra que seja qualificada a ponto de você conseguir dar um cargo de um pouco mais diferente daquilo que foi proposto lá no início, mesmo que haja uma promoção, alguma coisa, fica um pouco mais complicado devido a todo esse momento que a gente está passando. Acho que todo empreendedor sabe. Eu olho assim, pela minha atitude com a empresa que não era minha, mas que eu estava ali para entregar o meu melhor. Então, em nenhum momento, a minha chefe virou para mim e falou: olha, você vai ter que ajudar a recepção. Ó, você vai ter que organizar aqui quando não tem uma faxineira que tinha uma equipe pequena. Ó, você vai ter que fazer uma ligação. Ó, você vai ter que fechar, você vai ter que abrir. Nunca ninguém me falou isso, mas eu entendi como que eu operava e eu tava, viu o quê? Vestia a camisa. Fazia sem torcer o nariz. Eu fazia, eu estava ali. Então, isso fez eu desenvolver de uma forma que hoje eu sou dona da minha própria clínica, sou empresária desde então. Você sabia que essa é a história mais incomum entre todos os empresários? A maioria, tá? A grande maioria deles, principalmente os que sentam nessa cadeira, eles têm um ponto em comum entre praticamente todos.
que eles foram as pessoas que lá atrás eles submeteram não a fazer o que é fora do escopo, mas fizeram diferente. Porque existe uma diferença entre você fazer o que não é o seu papel de fazer, do que você tomar a frente de fazer o que precisa ser feito pensando no bem-estar da empresa, mesmo que ela não seja sua.